O tema da mensagem de hoje é este: Deus é especialista em criar sonhos. E você sabe como é que Deus faz isso? Através das suas promessas, Ele cria uma imagem na nossa mente, no nosso coração, e Ele gera sonhos. Sonhos para o futuro. Este texto que nós vamos ler aqui, Gênesis capítulo 15, versículo 4 e 5, diz exatamente isto: E eis que veio a palavra do Senhor a ele, a Abraão, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. O que Deus está gerando na mente de Abraão? Uma imagem do futuro. Ele ainda não tem filhos. Então Deus está dizendo: você quer saber a quantidade de filhos que você vai ter? Olha para as estrelas dos céus e conta. Dá uma olhada. Ele está gerando uma imagem do futuro que ele tem para Abraão. Deus é especialista em criar sonhos no subconsciente das pessoas. Deus vai gerar sonhos poderosos na sua mente e no seu coração. E Deus não implantaria em você um projeto, um sonho, se não fosse para realizá-lo. Deus não te daria um sonho, Deus não colocaria no seu coração um projeto para simplesmente te deixar sonhando. Ele vai te dar um sonho, Ele vai te dar um projeto, e você vai realizar este sonho. Quando analisamos a palavra, descobrimos que Deus fez isso com Abraão, Deus fez isso com José, Deus fez isso com Jeremias, fez isso com Isaías, fez isso com o próprio Abraão. E para gerar o sonho, antes Deus dá uma ordem e faz a promessa. Vejam, por exemplo, quando Deus chama a Abraão e logo depois ele faz a promessa. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Acompanhe. Aqui é a ordem. Ora, o Senhor disse a Abrão: Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Agora vem a promessa: e far-te-ei uma grande nação. Aqui Deus está gerando o sonho. Ele faz a promessa e gera o sonho. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Neste ponto aqui, Abraão não tinha filhos ainda. Então, ao dizer que Abraão seria uma grande nação, Deus está gerando, criando uma imagem do futuro. Vamos voltar lá em Gênesis capítulo 15, versículo 5. Volte lá comigo. Então o levou fora, ele estava dentro da tenda, o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas. Enquanto ele estava dentro da tenda, viu Joabe? Ele não podia ver nada. Tem que sair da tenda, tem que olhar para crer, tem que olhar para possuir, tem que olhar para sonhar, desejar. Vem cá, Abraão, dá uma olhada, olhe, observe.
Que tipo de casa você quer morar? Tem um monte de imobiliária vendendo casa, vai lá. Pastor Neilton, o que é que eu devo fazer para realizar os meus projetos e os meus sonhos? Eu separei 6 passos que toda pessoa que quer realizar projetos e sonhos deve dar. O primeiro, põe na tela aí, Cauã. Você não deve tomar emprestado o sonho de uma outra pessoa. O sonho tem que ser seu. E quem implanta o sonho no coração é Deus. Você nunca deve tomar emprestado o sonho de uma outra pessoa. Segundo passo que você tem que dar, Cauã. Esse é o ponto. Você tem que confiar nas mãos de Deus os projetos que Ele mesmo projetou em você. Sabe? Quando eu era jovem, eu achava que ia ser comerciante, porque o meu pai era comerciante. Eu com 9 anos, eu trabalhava na sorveteria do meu pai. Meu pai tinha 2 sorveterias, eu trabalhava na Matriz. E debaixo da supervisão do meu pai, eu despachava os funcionários. E ficava ali no balcão, recebendo o dinheiro que tanto os meninos como os homens que saíam para vender o sorvete, pagavam. Eles saíam com 100 sorvetes, por exemplo, e eles tinham que me pagar 70 cruzeiros, era um cruzeiro cada sorvete, e era 70, meu pai dizia, meu filho, a conta é simples, é 70 da casa e 30 para o funcionário. Hoje eu entendo com mais clareza, o meu pai pagava 30% para o funcionário, pagava bem, né? Porque o funcionário tinha só que vender o sorvete, então o custo de produção, eletricidade e mão de obra era toda nossa, ele só tinha que vender. Então era 70 da casa e 30 para o vendedor. Então eu é que fazia o pagamento debaixo da supervisão do meu pai. O que eu imaginava? Eu vou trabalhar com comércio. E eu era bom nisso. Aí depois fui trabalhar em supermercado, depois fui ser gerente, depois trabalhei em banco. O que eu pensava que ia ser? Comerciante. Só que era o sonho de Deus para a minha vida? Poderia ser o sonho do meu pai, poderia ser um projeto infantil na minha vida, mas não era o sonho de Deus. O sonho de Deus era que eu fizesse a obra. E sabe quando eu descobri isso? Quando eu entrei na Paz e Vida. Minha mãe dizia que eu ia ser baterista. Eu olhei para o púlpito, e a primeira vez que eu olhei para o altar da igreja, eu sabia qual era o sonho de Deus em minha vida, e eu confiei nele. Eu acreditei, estou aqui 30 anos depois, vivendo a realização do sonho de Deus em minha vida. E se eu conseguir, você também vai conseguir. Você também. Terceiro, você deve visualizar pela fé os seus projetos e fazer notórios os seus sonhos. Tem que visualizar. O que os olhos veem, o coração sente. Por isso que eu digo a você, assista no YouTube. Tem vergonha de ir numa imobiliária? Ah, pastor, eu tenho vergonha, sabe, de chegar numa concessionária, sabendo que não vou comprar o carro e pedir para fazer um test drive. Eu não tenho vergonha não. Já andou em carro elétrico? Não faz barulho nenhum. Eu não fui comprar, só fui andar. Já andou com um carro com quase 500 cavalos? Eu já. Era 500 cavalos e um burro dirigindo. Não acredito que eu falei isso. Mas eu fui, não quero nem saber.
Por quê, minha gente? Por quê? Porque o coração só é cheio daquilo que os olhos veem. Se os seus olhos não veem eles, o coração não se enche. Quer morar numa casa em condomínio? Vai ver a casa. Quer morar numa casa de praia? Vai ver a casa. Quer morar num apartamento na praia ou numa casa de campo? Vai ver. Não, você é meio tímido, meia tímida, assiste no YouTube. Põe no YouTube, coloca apartamento vendendo na praia, casa vendendo no condomínio X, A, B, C, e assiste. Deixe os olhos ver, porque o coração enche. E Hebreus 11, 1. Toma posse do que eu vou ler agora, tá? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se os teus olhos estiverem vendo e subirem ao seu coração, a sua fé gera o que os seus olhos estão vendo. Oh, glória! O milagre acontece. Entendeu aí? Pegou a revelação? Quarto passo: você deve ser fiel ao seu propósito e esperar com paciência a sua realização. Quantos anos Abraão esperou o nascimento de Isaque? Que 100 anos o quê? Nem eu ia aguentar um negócio desse, irmã. Que 100 anos o quê? Deus me livre desse pensamento. 25. Ele tinha 100 anos quando nasceu Isaque. Ele esperou 25 anos. Quantos anos o José esperou a realização do sonho? 28. Porque ele tinha aproximadamente... 28 não, Ele tinha aproximadamente 14, quando saiu lá de Canaã. Ficou 14 anos trabalhando para Potifar, entre Potifar e cadeia, até ir trabalhar com Faraó. E os 14 anos de administração, dos 7 anos de fartura e 7 anos de fome, porque ele só vai viver o sonho de ver os seus irmãos prostrados diante dele, nos 7 anos de fome, ou seja, 14 anos depois. 28 anos depois, né? Porque ele tinha 14 quando chegou, e agora ele já é um homem formado. Em outras palavras, você deve ser fiel ao seu propósito e esperar com paciência. O sonho não é assim. Realização de um propósito leva tempo. Você não sonha hoje e realiza amanhã. Você não projeta hoje e realiza amanhã. Tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ter determinação, tem que ter constância. A pessoa projeta, sonha, mas como não aconteceu no dia seguinte, ela desiste. Abraão esperou 25 anos, José esperou um tempão, mas todos eles, com paciência, viveram a realização dos sonhos e projetos. Tenha paciência. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Deus está te ouvindo e Ele vai te ajudar a viver a realização, não apenas de um, mas de todos os seus sonhos. Creia nisso, acredite nisso.